Senhoras e senhores, hoje aqui no Futebol Esporte Show, uma pauta diferente, uma pauta leve, uma pauta bem bacana, que eu trago um personagem que tem uma história legal no futebol, tem uma história legal na comunicação, tanto na parte jornalística como na parte publicitária, na parte comercial. Ao meu lado, Beto Saad. Beto, Viva. Prazer tê-lo aqui no Futebol Esporte Show, hein? Prazer aos craques do Futebol Esporte Show. Prazer é todo meu estar recebendo vocês aqui, para a gente poder fazer uma resenha, como a gente diz na linguagem de futebol, sobre negócios, o futebol. O futebol que a gente espera é de arte no gramado, dentro do gramado e de resultados fora dele. Esse é o cenário ideal para todos nós que trabalhamos no futebol. Beto, e como começou essa sua história no futebol? Você me dizia que foi lá atrás, ainda como repórter do show do rádio, como que era isso? Não, eu comecei no show de rádio, que era um programa em 1979, que tinha na Jovem Pan. A AM foi a maior audiência da época e eram personagens que cada time de futebol tinha, liderado pelo saudoso Estevam Burru Sangirardi. Grande Sangirardi, hein? E a grande história é que eu fiz parte desse time e eu fazia vozes, fazia imitações e tal, e lá tinha, o Corinthians tinha um macumbeiro, o São Paulo tinha um bacana, o Santos tinha lá Zé das Docas e Lança-Chamas, que eram os malucos beleza lá de Santos, né? E o Palmeiras tinha a Anoninha e o Fumagalli, que eram os italianos. Mas a história mais interessante é que durante 6 meses eu ia toda quarta e todo domingo lá na Jovem Pan e entregava uma fitinha cassete pro Sangirardi. Por favor, o senhor pode ver e tal, eu acho que eu levo jeito. A gente já fazia algumas imitações. Fiquei 6 anos. Ia lá na Jovem Pan, entregava minha fita. Bom, depois de 6 meses já virei cliente, né? Já virei da casa. E aí no 6º mês, de tanto eu ficava assistindo e ele levava a fitinha toda vez. Aí ele falava, você sabe imitar bode? Eu falei, bode? Ele falou, é bode. Eu falei, bé. Ele falou, bé. Tá bom. Imitou bem o bode? Imitei bem o bode. O Corinthians tinha um personagem que chamava Bode Baltazar, que era uma referência ao Baltazar, que jogou no Corinthians. Enfim, o jogador Diamante Negro, depois foi até comentarista da Jovem Pan, e o Baltazar que inventou a bicicleta, viu, meu craque? Então... Não foi o Leônidas? Não, foi o Baltazar. Foi o Baltazar. Diamante Negro. O Baltazar foi o cara que inventou, depois o Leônidas aprimorou. E o Pelé, então, transformou a bicicleta numa jogada histórica maravilhosa. E aí o personagem falou, bode Baltazar, o Corinthians vai ganhar. Eu falava, e fiz o meu bode e fiquei 5 minutos ao vivo, não parava, ele falou, para bode, para. Todo mundo começou a rir. Aí foi engraçado, ele falou, bom, você faz o Rivelino? Eu falei, faço o Rivelino. Aí imitei o Rivelino e tal. E aí acabou nascendo a minha participação no show de rádio. De lá pra cá, eu construí uma carreira muito gostosa. Como jornalista, evidentemente, enfim. E aí eu fui ser repórter de campo, não é? Comecei a trabalhar como repórter de campo. Aí depois trabalhei em humor na Jovem Pan, FM, com o Tutinha. A gente tinha um programa chamado Djalma Jorge Show, que foi um sucesso na época, nos anos 85, 86. E foi um grande barato também trabalhar lá. Aí eu fui para minha carreira corporativa. Acabei seguindo para a carreira corporativa. Fui convidado para ser relações públicas de uma balada nos anos 80, final dos anos 80, 85, 86. Porque aí você já tinha um faro para se relacionar com pessoas, se comunicar bem. Exatamente. Na verdade eu tinha um faro, mas eu precisava, na verdade, trabalhar, porque precisava reunir recursos e tal, e a gente aceitava qualquer coisa para poder juntar no final do mês uma graninha. E aí acabou pintando essa oportunidade de eu ser relações públicas de uma boate, a Zoom, discoteca Zoom, lá em Santana, na zona norte de São Paulo. Era uma balada, uma discoteca, né, como conhecida na época, muito forte, do grupo do Chico Recarey, do Alejandro Figueroa. Alejandro Figueroa, que até hoje tem em São Paulo o Villa Country, o Espaço das Américas, teve o Olímpia, enfim, continua na área de entretenimento. E eram todos meus patrões. E depois de 4 anos trabalhando lá, eu acabei, enfim, me tornando sócio deles. E a partir daí eu criei um modelo de gestão da minha própria vida. Eu fui fazer pós em filosofia para poder entender um pouquinho a existência humana e me encontrar dentro desse contexto empresarial e jornalístico.
Porque você mantinha as duas atividades, mantém até hoje? Mantém até hoje. E aí, graças a Deus, eu consegui conciliar. E o futebol foi me seguindo aí nesse tempo todo, sempre de uma maneira, mesmo quando eu não estava na imprensa, o futebol me seguindo, os meus amigos, tanto que a gente tem uma turma que até hoje, há 35 anos, Faustão, Muricy Ramalho, enfim, Candinho, outras grandes figuras aí, Roberto Rivelino, enfim, o próprio Datenão, o Datena, Silvio Luiz, que são figuras daquela época que a gente preserva até hoje. Nos encontramos constantemente para poder realmente celebrar uma época legal e uma amizade que perdurou durante todos esses anos. E essa parte, Beto, que você alia o comercial, o corporativo com o marketing, como que funciona esse seu trabalho? Então, começou nessa época, né? Nessa época eu acabei saindo, lamentavelmente, eu fui trabalhar com Osmar Santos, criamos um programa antes dos jogos de futebol, não é? E onde a gente misturava o torcedor com o jogador, que ia jogar e a gente fazia todo mundo se encontrar. Todo mundo se falava antes do jogo, era muito legal. E aí eu vendi a minha primeira cota de patrocínio, não é? E aí veio a segunda cota de patrocínio, aí veio a terceira cota de patrocínio. Eu comecei a me animar e vi que havia à época uma lacuna importante, fundamental, com as empresas e o futebol como pano de fundo. Havia uma demanda aí? Havia e há uma demanda ainda. Uma demanda ainda. Entre o futebol como pano de fundo, as empresas como objeto de relacionamento. É muito eficaz, é muito importante e tal. E aí eu vendi os meus patrocínios, mas lamentavelmente eu comecei a prosperar do outro lado. Então na boate eu me tornei uma figura importante, eu levei alguns patrocínios, eu criei um processo de inteligência dentro da minha percepção de que deveria ser feita, a gente acabou implementando, a coisa começou a dar certo. Aí chegou no momento, eu tinha que viajar para fazer os jogos fora de São Paulo e eu não podia abandonar a boate. E aí foi uma confusão, enfim, o Osmar falou, olha, você termina o Campeonato Paulista e a gente vai continuar com o programa, você não viaja, só faz de São Paulo, e mais o ano que vem, isso foi no ano de 86, 87 e tal, você vai ter que... 88. Você vai... 88, 89. A gente vai ter que viajar e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu conversei com os meus patrões e disse assim, olha, eu vou ter que ir embora. Ele falou, pô, mas justo agora que você ia ser gerente, a gente ia te dar um salário maior. Eu falei, pô, um salário maior. Eu falei, tá bom, eu continuo como gerente, mas não dá para eu permanecer no ano que vem. Aí terminou o ano, eu fui pedir as contas, né? Fui falar, olha, infelizmente não dá, vou continuar lá. Aí eles me fizeram uma oferta para ser sócio e criar, assim, um projeto de vida. Aí o Osmar, fui falar com o Osmar para ver se eu podia continuar nos dois. Ele falou, lá ou aqui? Eu preferi ir lá. Saí chorando. Você arrepende disso ou não? Não, eu me arrependo, mas eu saí chorando da sola do Osmar Santos, porque o jornalismo esportivo tá no meu DNA, tá na minha veia, corre na minha veia, viu, meu craque? Porque o futebol é uma paixão absolutamente extraordinária. Mas pesou a questão financeira? Pesou, mais do que a questão financeira, projeto de vida. Eu observei na noite, sexo, droga e rock and roll. E para mim na verdade, era trabalho, não é? Rock and roll, um pouquinho de sexo, é verdade, droga, tô completamente fora. Mas então eu percebi que eu poderia prosperar dentro daquela atividade e de alguma maneira, mais na frente, eu poderia envolver o futebol também. Porque o futebol e a noite e a festa tem tudo a ver. Entretenimento. Então eu comecei, aí eu larguei minha carreira, fui para Nova York, assim que larguei um mês, só para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha viajado de avião até os 25 anos de idade. Aí fui para Nova York e eu trouxe a Lamy Light para o Brasil, que foi um marco dentro do complexo noturno da cidade de São Paulo, acho que do Brasil, na rua Franz Schubert. Nós trouxemos um projeto que era uma igreja, nós construímos lá em Nova York, dentro de uma igreja, que é uma igreja desativada, evidentemente, e a gente trouxe esse complexo para cá, esse projeto, que foi extremamente fundamental. Aí compramos esse negócio, montamos, 30 dias antes de inaugurar, veio um grupo investidor e comprou da gente, e eu fui um dos precursores aí de trazer com os meus antigos patrões, depois meus sócios,
esse projeto de bingo permanente e a gente abriu e aí as coisas começaram a caminhar. Essa primeira parte da entrevista com Beto Saad. Na sequência eu vou perguntar da participação dele na Federação Paulista de Futebol e como que ele voltou para o jornalismo esportivo. Não perca mais Beto Saad aqui no Futebol Esporte Show.